Bom dia, pessoal. Bom dia à turma de quinta. Vocês estão bem, gente? Aqui estamos em 10 cursistas. Acredito que os demais estarão entrando ao longo do nosso encontro. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião de número 4 da nossa jornada 2. Bom dia, Vera. Bom dia, Lila. O que estão entrando, as que estão entrando agora. Então vamos lá, gente. Hoje tem bastante informações, inclusive, pessoal, o encontro de hoje tem bastante ideias para quem já está pensando, já está construindo a sua implementação. Deixa eu aproveitar e resolver alguns probleminhas antes, tá bom? A Vera entrou, né, Vera? Vera Lúcia tá aí, não tá? Sim, estou. Vera, foi você que entrou em contato comigo, né? Que o seu caderno sumiu? Não, Não? Então tá. Ó, eu olhei, eu fiz uma varredura, eu sempre faço uma varredura quando tem atividade, vou olhando, e você tá sem seu caderno, meu bem. Você não tem o caderno de implementação. Deixa eu aproveitar, gente, deixa eu já abrir aqui é que eu faço as anotações separadas depois que eu coloco, né? Ainda não coloquei, então eu acho que eu não verifiquei que não tinha. eu vou olhar aqui, daí sabe o que que eu vou fazer? Já para a gente resolver, né? Para não Sim. deixar para em cima da hora, e você daí pode, porque eu tenho os links, né? A semana passada a gente já teve um link. Então, aqui, ó, atividade avaliativa 2, ver instruções, vou ver o trabalho dos estudantes. Ó, olhando aqui, gente, não sei se vocês conseguem olhar aí na página, acho que sim, né? Ó, a Amélia, a Andréia, a Ângela, né? A Angelina, a Ana, o Anselmo, ó, todos têm aqui o anexo. A Carmen, a Elineusa, a Gilma, o Jean, a Kátia, a Kellen, a Leonice, a Lila, a Márcia, a Maria, José, a Michele, a Rejane, e só a Vera que não tem. Vera, sabe o que eu quero pedir para você? Ah, Como a gente teve uma reestruturação das nossas redes por conta do Eca Digital, mas isso já acontecia antes, tá? Eu vi, não sei se vocês perceberam, as coisas agora têm bastante filtro de segurança. É, vá nas suas fotos, no seu drive, no drive, geralmente é do celular, que a gente tira foto, às vezes quando a gente abre mensagem do WhatsApp, até aconselho vocês a colocar uma configuração que vocês não salvem no computador de vocês, as imagens, né, do WhatsApp, que isso enche o nosso drive. Então, eu vou então, mas pedir o meu drive estava super carregado, ele não estava fazendo, não está fazendo nada. Na verdade, aí ontem que eu recebi o computador que eu pedi para formatar, que eu não estava conseguindo entrar a semana passada, né? Lembra? Que estava Uhum, caindo, as duas aulas, sim. inclusive. Só que acho que a parte de armazenamento do drive sou eu que tenho que limpar, né? Isso mesmo, Vera, perfeita a sua observação, inclusive ela já gera aprendizado para os outros colegas. Meus amores, bem-vindo ao século XXI, tá? A gente, além do lixo reciclado, que a gente separa da nossa casa, a gente também tem que estar cuidando desse lixo virtual, porque ele enche os nossos drives e daí a gente não recebe as informações, tá? Então, Vera, faça essa gentileza de dar uma limpada no seu drive, nas suas fotos. Geralmente é foto, e-mails grandes, vídeos, porque aconteceu com umas cursistas e automaticamente depois esse anexo entra lá no seu caderno, tá bom? Lá Ah, na sua aba de atividades, tá? então, tá bom. Obrigada, professor. Imagina. Vamos lá então, pessoal. Olha aqui. Então, nós vamos para a segunda parte do nosso letramento crítico racial, tá? Bom, vamos lá então. Reunião 4, clima escolar, educar em direitos humanos. Estamos na nossa reunião de 29 do 6 a 3 do 7. Aqui, gente, são aqueles recados, nossas câmeras que elas se mantenham abertas por conta aí da nossa presença e de preferência que vocês façam aí as atividades do encontro pelo computador, tá bom? Então vamos lá. Nossa agenda. Acolhimento 5 minutos, saberes em ação 25 minutos,
Você sabia, na prática e troca de saberes, 35 minutos. Registro de acompanhamento formativo, 10 minutos. E para concluir e saiba mais, 5 minutos. Então, gente, da mesma forma que na semana passada nós tivemos atividade, o link para colar lá no caderno e o RAF, nós teremos essa semana também, tá? Bom, olha o nosso cronograma, nós já estamos no encontro 4, pessoal. Semana que vem, gente, eu fico impressionada como voa, né? E não é só a formação, a nossa vida no geral, né? Tudo é muito rápido. Na semana que vem, nós já chegaremos a 50% da nossa formação, tá? Então, hoje é bem interessante, gente, porque tem algumas ideias, tem algumas sugestões, tem alguns materiais também concretos que vocês podem utilizar, não só na implementação de vocês, mas também, pessoal, no nosso dia a dia de sala de aula, porque este tema que nós trabalhamos aqui no clima escolar é um tema de muita relevância, né, gente? É um tema de muita importância. A questão do racismo, principalmente no nosso país, tá? Bom, quais são os objetivos da reunião? Analisar o impacto da subdeclaração racial e dos marcadores cotidianos na construção da identidade dos estudantes. Então, a gente vai ainda trabalhar com a questão da subdeclaração racial, porque ela é o nosso material, nosso ponto de partida, para que a gente desenvolva nosso letramento racial e possa também contribuir para o desenvolvimento do letramento racial crítico dos nossos estudantes. Se a gente for analisar, o que que significa letramento, né? Vem ali da área da alfabetização, de entender, de interpretar. A gente fazer uma leitura racial crítica da nossa sociedade. E aí poder intervir. Ainda mais que somos educadores, estamos na escola, né, gente? E na escola a gente tem esse papel formativo. E também um outro objetivo da reunião é planejar estratégias pedagógicas de fortalecimento das identidades étnico-raciais no ambiente escolar. Então, olha que interessante. Nós teremos aqui bastante ideias até para nossa implementação, tá? Para nossa prática em sala de aula no geral e também para nossa implementação. Agora nós vamos para o nosso acolhimento. Eu vou mudar o slide só um pouquinho, que tem um slide aqui que o YouTube está bloqueando o vídeo. Aconteceu isso em todas as turmas. Eu tinha pego certo, gente, só que daí eu não sei por que que coisas de internet, né? Então, olha só, vou pedir para vocês assistirem este vídeo que ele faz parte do nosso acolhimento, tá, pessoal? Diferentemente das outras vezes, ué, tá vendo? Eu coloco para apresentar o vídeo bloqueio. Então, vou fazer o seguinte: coloque em modo de apresentação, vídeo bloqueio. Eu já sei que eu vou fazer. Deixa eu ver esse aqui. Pegar esse. Pronto. Esse aqui vai dar certo. Deu. Então, esse eu vou apresentar aqui mesmo no slide. Responsáveis e responsáveis e estudantes da rede pública do Paraná. As matrículas estão quase aí. E mais do que nunca, essa é a hora de se reconhecer. Olhem para suas origens, a sua raça e a sua cor. Saibam como se declarar. Preta, preto, parda ou pardo. Tenha orgulho de quem você é e da história ancestral que você carrega. Nós somos a maioria da população brasileira e a autodeclaração é o primeiro passo para confirmar isso oficialmente. Os nossos traços, a curvatura do nosso cabelo, o tom da nossa pele, tudo isso revela as nossas raízes. Mas falta algo: a autodeclaração. No ato da matrícula, declare-se preta, preto, parda ou pardo. Tenha orgulho das suas origens. Olha só, gente, este é um material também feito, produzido pela nossa rede estadual de educação.
Ai, eu fiquei tão orgulhosa, gente, de ver esse vídeo. Vocês observaram o uniforme que a aluna está usando? Alguém observou? Do Colégio Estadual do Paraná. Então, são estudantes da rede estadual, né? São estudantes que estão na sala de aula junto conosco. Então, gente, olha só, desde 2025, a SEAD vem promovendo uma campanha pela qualificação da autodeclaração racial nas matrículas escolares da rede estadual. Dentre as ações da campanha está esse vídeo a seguir, tá? E aí vem a nossa pergunta do acolhimento. E eu tenho certeza que eu não vou precisar chamar ninguém para participar, que essa minha turma é muito participativa. Então vamos lá, para a pergunta do acolhimento. Em sua opinião, pessoal, por que esse vídeo e os demais materiais da campanha, inclusive aqueles slides nossos lá do nosso RCO, voltam-se especialmente para os alunos pardos e pretos? Por quê, gente? Olha a pergunta. Por que esse vídeo, todos os materiais dessa campanha voltam especialmente para os alunos pardos e pretos? Quem pode contribuir com a nossa formação de hoje? Amélia. Vamos ver qual. Ó. A Amélia colocou aqui no chat. Porque anteriormente as propagandas eram só com os brancos. Ok, Amélia, obrigada pela sua participação. Quem mais, pessoal? Nossa, a turma hoje está quietinha. Então, gente, meu espírito de prof de sexto ano vai ter que baixar. Ainda bem que existem nossos planos B, C, D. Deixa eu escolher alguém aqui. Ah, e fui salva. Pode falar, Anselmo. Bom dia, estão me escutando? Bom dia. Sim, Eu vou perfeitamente. tentar ser claro. Eu fiz no curso de psicologia, uma professora, ela mostrou como se fosse um teste que foi feito. Então, ela pegou crianças de cor preta e daí ela mostrou assim, mostrava duas bonecas, uma boneca branca e uma boneca preta. E daí a professora perguntava assim, quem que você acha que é ruim? Daí a criança mostrava a boneca preta. Daí ela fazia várias perguntas ali, daí a professora, daí a criança apontava para a boneca preta. Daí ela dizia assim, a última pergunta era, como que você se parece? Daí a criança mostrava a boneca branca. Ou seja, eles não acabaram pelo processo histórico, pelo contexto, né, no caso, pelos que nós passamos, e principalmente eles passaram, né, no caso, essa Perfeito. questão do não reconhecimento. Eles não se reconhecem pela cor, porque, no caso, por todo esse processo de preconceito, de racismo, uma série de questões, eles não se reconhecem da cor que eles são. Por uma questão de vergonha mesmo, também. Perfeito, Anselmo. Anselmo, inclusive, já respondeu a pergunta acho que do segundo, terceiro vídeo mais para frente, tá? A Andrea colocou aqui, muito obrigada, Anselmo. Devido à resistência dos próprios alunos não aceitarem ainda a sua própria pele. Perfeito, Andréia, que daí corrobora com o que o Anselmo falou. Tem um porquê, né? Por que que eles têm essa resistência? Medo, medo de sofrer, e também não querer se reconhecer devido ao que foi nos passado, ao que foi construído socialmente no Brasil, historicamente, a respeito da população negra, né? Perfeito, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Olha só, pessoal. Assim como em outras redes de ensino brasileiras, a análise dos dados do censo escolar da rede paranaense, quando elas são comparadas ao SAEB ou ao censo do IBGE, ela revela discrepância no número de estudantes, nos estudantes autodeclarados pretos e pardos. E esta divergência está associada principalmente à ausência de registro, uma vez que 2,74% das matrículas não apresentam essa informação.
E olha só, a gente falou, nossa, Karina, é pouco, gente, não é. Nós temos quase 2 milhões de estudantes na rede estadual. Esse percentual de 2, nós temos 1 milhão e 900 e alguma coisa, tá? 900 mil estudantes. E esse percentual de 2.000,74, ele representa 54 mil, alguma coisa. Então, vou arredondar para 55. Ele representa 55 mil estudantes. Então, se você olha o censo do IBGE, a população que se autodeclara no Paraná preta ou parda, ela está em torno de 34%. Olha como o nosso estado também, né, o Paraná, olha a presença forte da população preta e parda no nosso estado. Somos brasileiros, né, pessoal? E que bom! E que bom que eles estão aqui no nosso estado e que bom que eles estão sendo declarados e reconhecidos. Só que quando a gente faz o nosso censo escolar, e vocês sabem, não sei se tem alguém aqui, as meninas que são pedagogas, que trabalham às vezes junto com a secretaria, sabem que na matrícula tem essa autodeclaração. Só que é interessantíssimo, gente, não bate. O nosso pai, o nosso aluno, ele não se declara, ele não consegue, às vezes não faz, às vezes, como o Anselmo colocou, outros cursistas colocaram. E aí, gente, eu falei vídeo, Anselmo, mas na verdade era slide. Que fatores podem estar dificultando a autodeclaração racial para esse grupo de estudantes? O Anselmo colocou muito bem a questão histórica. Alguém gostaria de fazer uma complementação? Né? Que fatores podem estar dificultando a autodeclaração racial para esses grupos de estudantes? Alguém gostaria de fazer alguma complementação? Então, gente, tem a segunda pergunta agora, tá? Que vocês fiquem à vontade para responder. Além disso, gente, por que é tão importante a autodeclaração racial em todos os dados oficiais? Em turma de quinta-feira. Por que é importante, gente, essa autodeclaração racial em todos os nossos dados oficiais? Pode. Eu acho que para a gente fazer um bom trabalho na escola, primeira coisa é a declaração. Porque se o aluno não se autodeclara, né, alguma coisa incomoda, né, está incomodando ele, né, algum preconceito, enfim. Então, daí já começa por aí. Então, a gente, na sala de aula, fazer esse trabalho, né, da autovalorização, né, cada um valorizar as suas raízes, para depois, enquanto a gente não tiver essa conscientização, esse trabalho no chão da escola, eu acho que ainda vai ficar pouco essa declaração, né? Por conta do não aceitar, às vezes se sentir menor, né? Então, assim, acho que após esse trabalho que vai começar, né, a aumentar mais esse percentual dessa autodeclaração. É isso. Perfeito, Elineusa. Depois eu quero fazer um fechamento aí também, tá? Colaborar com as falas de vocês. Ana Edith, por gentileza, pode falar. Eu acho também que é importante o levantamento porque permite a gente ver também as desigualdades e poder criar políticas públicas para isso também, né? Para que possamos direcionar mais políticas públicas nesse sentido e trabalharmos de uma forma diferente, né? Para que haja realmente uma inclusão racial, né? Perfeito. Então, olha só. Aí a Regiane também coloca o que a Ana Edith falou, implementação de políticas públicas. A Andrea coloca para termos dados corretos e melhoria de políticas públicas voltadas para o reconhecimento racial. E a Elineusa traz uma visão, gente, que é nossa, estritamente pedagógica, e que ela também deve ser levada em consideração, porque olha só, meus queridos, olha que legal que ficou essa fala de vocês aqui no curso, tá? Nesse momento. As políticas públicas, quem desenvolve é o poder público. Então, realmente, a gente precisa desses dados, né? A gente precisa desses dados corretos. Porém, a gente estará com aquele estudante que a gente precisa lidar com ele, e se ele tem essa questão da autoestima, da autodeclaração, da autoaceitação, a gente consegue chegar nesse estudante. A gente consegue fazer esse estudante aprender mais. A gente sabe que aquele estudante que não se reconhece, aquele estudante que tem problema de autoestima, falta de pertencimento, ele impacta na aprendizagem, isso impacta na aprendizagem dele. Então, tudo isso que vocês falaram, pessoal,
colabora com o nosso universo pedagógico. As políticas públicas, elas nos auxiliam, né, quando elas são bem feitas, esses dados corretos, ela com governos sérios, né, que pensam na população como um todo, no nosso país, elas chegam na escola e ela auxilia a Elineusa a trabalhar, a Ana Edith, a Andréia, a Karina, a Rejane, a trabalhar com esse estudante, né? Então, perfeito, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Gente, olha só. Agora nós vamos para a parte um pouco mais teórica e fazendo um gancho com o que a gente trabalhou lá no encontro passado, tá? Sobre aqueles pilares fundamentais ali do letramento racial crítico. Vocês lembram quais eram? Eram 3. Branquitude, interseccionalidade e o racismo não está só no passado, tá? Então, pessoal, olha só. Aqui nós temos também 3 fundamentos do letramento racial que a gente precisa abordar com os estudantes, tá? Que as identidades raciais são aprendidas e resultado de práticas sociais. Então, o Anselmo colocou, né? Historicamente, foi se construído uma ideia, uma visão dos povos negros do nosso país. E o racismo também foi construído. Da mesma forma que essa visão errada, essa visão pejorativa foi construída, nós devemos construir a visão real. A visão real, olhar as contribuições, celebrar, fazer o nosso estudante brancos que estão nas nossas salas, pretos, pardos, amarelos, a olharem as contribuições dos povos negros, a olhar que temos cientistas, temos escritores, temos pessoas também no esporte, desmistificar, por exemplo, que o povo negro, o povo negro só está ligado à força física. Não, isso não é verdade. E como essa identidade, elas são aprendidas, gente. Ela pode ser, a gente tem a oportunidade agora de trabalhar com os nossos estudantes e construí-las da forma correta possível, tá? Próximo fundamento. O vocabulário racial. A gente tem, como o racismo, o preconceito, essas identidades, perfeito, Andréia, desmistificar os apelidos pejorativos. Como a gente construiu também, né? Como as identidades raciais são aprendidas e resultados de práticas sociais, a linguagem é um mecanismo cultural e próprio do ser humano. E aí, o que a gente fez? A gente também, no nosso país, infelizmente, temos alguns vocabulários que colaboram para o racismo. E a gente precisa combater, tá? Como? Desmistificando, como a Andrea falou, combatendo, tirando essas práticas do nosso dia a dia e principalmente dos nossos estudantes. E próximo, entendermos a percepção de que o racismo se manifesta em atitudes cotidianas, tá? Algumas ações. O corpo fala, né? A gente, como é que é? Tem um ditado que fala assim, não sei o que lá vale mais que uma palavra, uma atitude. Às vezes as atitudes, as expressões, elas também se expressam em forma de racismo. E a gente precisa combater. Eu vou dar um exemplo que me ocorreu na turma de terça-feira, tá? Assim, ó. Eu tenho uma cursista que mora em Cambé e tem uma passarela. Eu acho legal, porque aqui em Foz é uma cidade é pequena, né, gente? É pequena, assim, é cheia de gente, mas é pequena. Eu acho bacana essa cidade, tipo Londrina, Maringá, que me lembra um pouco São Paulo, onde eu passei minha infância. E ela falou de passarela. Eu falei, nossa, eu, quando era criança, passava umas passarela. E ela é parda. Ela disse assim, prof, eu nunca me reconheci como parda. Agora eu tô sabendo que eu sou parda. E ela é casada com um homem negro. E o seu filho, ela tem um filho bem negro, né, preto, né? E ela diz que ele estudou na UEL, tem mestrado, tem doutorado, e ele trabalha com a área de biologia, que eu acho o máximo também. E ela falou assim: ai, prof, ele adora os animais, tal, não sei o quê, eu adoro essa área.
E ele gosta de pedalar, fazer pedal. E quem aqui tem filho sabe, nosso país é super violento, né? Então, aí ela faz o que eu faço com o meu também, olha. Aí ele pega a bicicleta dele e vai fazer pedal. E ela fala assim, filho, toma cuidado, tal, não sei o quê. Daí, diz que esses tempos, ele falou assim para ela, ai, mãe, nem se preocupa. O povo é que tem medo de mim. Diz que quando ele passa na passarela, o povo se afasta dele, para, espera ele passar. Por quê, gente? Por conta da cor do tom da pele dele. E ela falou, Caio, professora, isso me doeu tanto como mãe. Isso é um código. Você não precisa falar. Você ao mesmo ao tempo que você está passando numa passarela. Que grupo, Carmen? WhatsApp? Deixa eu ver aqui. Se for Isso, WhatsApp, depois. professora. Ah, tá. Eu não estou conseguindo entrar. Aí, na semana passada, eu não consegui terminar a atividade. Daí as meninas iam me mandar lá e eu fiquei perdida daí. Tá. Ó, vou fazer assim, ó. Eu mandei aqui meu WhatsApp, aí você me dá um oi que eu te adiciono, tá? Tá bom, obrigada. De nada. E aí, gente, esse é o código, sabe? Não precisa você falar, mas infelizmente a gente precisa desmistificar por que que a gente associa o grupo de pessoas pretas e pardas a atitudes criminais no nosso país, né? Então a gente precisa desmistificar. E como que na escola a gente pode fazer isso, tá? Se vocês quiserem colaborar, meus queridos, fiquem à vontade, tá? Ó, qual é o papel da escola na construção dessas identidades raciais? Quem gostaria de colaborar? Como que a escola pode construir, ajudar a gente a construir uma identidade racial correta, coerente e desconstruir essa que historicamente foi construída no nosso país? Olha, eu vou dar uma colher de chá para vocês, porque hoje é quinta-feira e vocês devem estar cansados. Então vamos lá. Nós, pessoal, podemos fazer o quê? Primeiramente, gente, trabalhar a lei. Sim, pessoal. Vou falar uma coisa bem pessoal para vocês, tá? Ficou redundante. Vou dar minha opinião pessoal. Sei que ninguém pediu, mas eu vou dar. Nós somos educadores. Eu vejo, gente, que seria uma opção. Como que um educador, eu não consigo conceber, como que um educador isso não precisaria estar, né, ter uma lei para a gente ter essas atitudes dentro de sala de aula. Apesar que a lei é uma coisa, a lei é para se trabalhar, tá certa, é para resgatar a contribuição histórica, o papel histórico dessas pessoas. Mas nós, como educadores, gente, eu não consigo conceber um educador sendo racista, um educador sendo preconceituoso, sabe? Nós lidamos com o ser humano. Então, mas além disso, né? Além da gente ter essa postura, que é uma opção de vida, né, como cidadão, porque você não é um cidadão não racista só enquanto você dá aula, quando você lida com seu estudante ali, com situações de racismo que ocorrem na escola. Você é um cidadão racista na sociedade, né? Mas nós, enquanto formadores, a gente pode sim trabalhar a escola ela pode ajudar a desconstruir essas identidades raciais que foram passadas de forma errônea para nós e construirmos uma noção correta, justa das nossas identidades raciais através da própria lei, através de materiais que mostrem a contribuição dos povos negros, o seu valor. Quem aqui é de história, nos livros de história, já vem vários materiais, mulheres negras que contribuíram para a história do nosso país por conta da lei, porque essa lei, ela é um objeto de conhecimento, ela é algo que é próprio do conteúdo de história. Então, nós, professores de história, a gente tem vários livros nossos, várias contribuições dos povos negros. E a gente quer o quê? Que isso se aplique a todos os componentes curriculares, porque quanto mais
Porque o aluno é assim, gente, é igual a gente é formado, a gente através assim de práticas. O aluno ouvir uma fala diferente da professora de história, perdão, um aluno ouvir uma fala dessa da professora de história, tudo bem, mas daí ele vê o professor de matemática abordando ali qual foi a matemática adotada pelos povos, qual eram as noções matemáticas adotadas pelos povos lá da África, antes da chegada dos europeus, nos reinos, nos impérios, as suas contribuições do o professor para a física, o próprio de matemática para a engenharia, isso vai melhorando a compreensão desse estudante, né? E isso a gente colabora para a construção de uma identidade justa de todos os povos que fizeram parte da nossa história. E os que não fizeram parte também, porque a gente tem que respeitar todo mundo. Que práticas pedagógicas contribuem para o desenvolvimento de um vocabulário racial adequado, né? Quando a gente ouvir na sala algum vocabulário racial que não é adequado, falas racistas, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que intervir. Ah, entendi, Rosemary. Tá bom. A gente precisa, entendemos, tá? A gente precisa intervir, né, com esses estudantes e explicar a origem desse vocabulário. Porque a linguagem, ela é uma manifestação nossa do ser humano e cultural. Então, se a nossa identidade, a identidade dos povos negros, como o Anselmo falou no início, ela foi construída de uma forma pejorativa, isso se reflete na sociedade também através do vocabulário. E aí a gente precisa combater. Ah, Karina, mas eu sou de física, eu não sei a origem dessa expressão histórica, não é minha área. Calma que a gente vai te dar uma sugestão. E que atitudes racistas podem ocorrer no ambiente escolar? Várias, né, gente? A escola ela está inserida na sociedade, ela é reflexo dos aspectos, dos problemas, das relações que ocorrem na sociedade. Infelizmente, nós temos uma sociedade violenta, uma sociedade racista, uma sociedade machista, isso se reflete na escola. E aí a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar com esses estudantes para combater esse tipo de atitude, de atitudes que perpetuem esse racismo, essa má construção, essa visão deturpada, errônea dos povos negros. Então, nós vamos assistir, pessoal, a mais um vídeo da campanha de qualificação da autodeclaração racial, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação ao slide anterior? Tudo certinho? Então, tá bom. Não me chame de mulato. Não me chame de mulato. Não me chame de moreninha. Eu sou preto. Eu sou preta. Eu sou parda. Admito e honro minhas origens. Não é hora de hesitar. É hora de assumir quem somos. Não tenha vergonha. Não tenha receio. Tenha orgulho de ser quem você é. Tenha orgulho da sua cor. Na hora de se autodeclarar, faça isso com firmeza. Se diga preto. Se diga preta. Se diga parda. Então, pessoal, aqui é mais um vídeo, né, da campanha. Então, olha só, por que os termos mulato e moreninha são rejeitados por esses estudantes? E, em geral, pelo movimento negro brasileiro? Por que que vocês acham isso? Alguém gostaria de dar sua contribuição? Eu também fiquei curiosa, professora, porque eu sempre ouvi e para mim não parece algo pejorativo, né? Não é por mal que eu falo, mas é que O mulato, né? o mulato a gente sempre ouviu, inclusive eu lembro que eu estudei na escola, né? Uhum. Então, olha só, Carmen, eu até para, às vezes, antigamente, né? E eu acho que hoje também eu não precisei usar. Eu uso a palavra moreno, falava moreno, moreninho, para me referir a alunos, eu usava, né? Para me referir a alunos pretos e pardos, com medo de achar que eu estaria ofendendo eles, enfim, né?
Mas já vamos explicar aqui, ó. Então, olha só, gente. Outros termos que devem ser evitados por carregarem estereótipos e discriminação. Mulato, gente, sabe por quê? Ele foi construído aqui no Brasil, esse termo, de forma pejorativa. Mulato, pessoal, vem de mula, que é um animal híbrido, que é do cruzamento do cavalo com o burro. E ele foi designado às pessoas miscigenadas, né? Justamente para dizer assim, ah, você é uma, por exemplo, se é um animal híbrido, você é uma pessoa inferior, vem de mula, sabe? De uma forma bem pejorativa. Eu não sabia, né? Ah, mulata, que mulata, né? Ah, aquela mulata, tal. Mas, infelizmente, esse vocabulário foi construído desta maneira, tá? Veio dessa palavra mesmo. Eu Vem da não palavra fazia mula, ideia. sinceramente, nem eu. Como professora de história, eu também não fazia ideia. E por isso que eu falo, né? Conhecimento, ele é sempre válido. Pode falar, Jean. Mas eu não prestei. Moreno também não pode falar? Moreno e morena? Ah, tá. Por quê, Jean? Não existe. Perfeita a sua pergunta. Eu acho que pode falar moreno e morena, sabe? Mas o movimento negro, você não está ofendendo. Mas o que que o movimento negro ele fala? Só para você ter uma ideia. Lá atrás, no IBGE, gente, teve uma época que a galera tinha dois pesquisadores que eles falavam assim, ah, tá deturpado, né? Bati em cima, os nossos dados estão errados, tal, não sei o quê. E aí tinha uma nomenclatura assim, Jean, brancos e não brancos. Olha que absurdo. E o movimento negro sempre falou, não, a gente precisa se reconhecer. Nós somos negros e os pretos e pardos, que como o Brasil temos essa miscigenação, né? Eles fazem parte dentro do povo negro. Então, o movimento negro, eles refutam esse termo, Jean, porque não existe uma identidade racial morena. Existe preta e parda, entendeu? Então, não tem problema você dizer, ah, é preto, é pardo. Porque quando você fala moreno, você tá. É que vem daquela história de branqueamento da população brasileira, entendeu? Que isso foi muito forte na população brasileira. Então, o termo moreno, ele se refere a isso. Ele não ofende, mas ao mesmo tempo ele não identifica a identidade racial. Ele não identifica que a pessoa é preta ou que a pessoa é parda. E o problema ainda maior, nós vamos ver mais para frente, é que são com as pessoas pardas. Pode falar, Jean. Tu entendeu? Tu concorda, não concorda? Fica à vontade, tá? Não, não, a questão não é concordar ou discordar, prof. É só a questão, por exemplo, quando tu pega uma turma com uma criança preta de sexto ano, que os pais não convivem com o movimento negro e nunca viram falar nada do movimento negro, que uma boa parte da Uhum. população negra não tem Sim, essa formação. E se você chama uma criança de preta, que é a forma que nós estamos agora correta. discutindo, e essa criança, pela desinformação familiar, interpreta isso como algo não adequado. Eu entendo o que você está falando, Jean. Eu também uso a palavra morena. Só que veja bem, a gente não fala para o nosso aluno branco, ah, aquele branco ali. Então a gente tem que chamar entende? A gente tem que na sala falar assim, não usar esses tipos de conotação de pele. Talvez entre nós, professores no conselho de classe, gente, quem é o fulano? Ah, é aquele aluno moreno. A gente fala assim, não é? Mas também falar em relação a aquele aluno preto, não tem problema. Agora, com os alunos, realmente, com o sexto ano, por exemplo, vamos supor, passou um aluno lá e bateu na porta. E você fala, gente, quem foi que fez? É aquele aluno moreno, não sei o quê. Eu acho que nesse sentido, pedagogicamente ali, eu acho até que nesse momento não é errado. Eu já usei, eu uso também. Eu não me sinto à vontade de falar, porque eu penso assim, meu Deus, o aluno vai se ofender. Mas por quê, Jean? Porque historicamente a gente construiu que o preto é uma coisa ruim. Então, o que que a gente precisa fazer?
é desconstruir que preto, assim como branco, assim como amarelo, são os fenotípicos nossos. Nós somos uns seres humanos. Tem a galera que é preta, tem a galera que é morena, tem a galera que é preta, tem a galera que é parda, tem a galera. Porque nos Estados Unidos eles falam muito isso. Eu sou negro, né? Os Estados Unidos têm essa questão assim muito interessante. A gente acha assim, os caras são. Não, na verdade eles estão certos, porque quando eles falam eu sou negro, é branco, são fenotípicos mesmo. Mas eu não sei se eu consegui me fazer entender, sabe? Eu entendi o que você quis dizer. Mas eu acho assim, gente, e explicar para os alunos, por exemplo, tem essa autodeclaração. Eu entendo, André, ainda não é aceita na escola mesmo. Mas, gente, veja bem, vocês Não, mas eu passando entendi, esse prof. A vídeo. professora usou, acho que é o termo mais correto, que é a questão desconstrução, certo? E essa desconstrução, acho que é o que a gente vai ter que passar, entendeu? E eu acho que eu também, entende? Só que é um processo e isso Com nós certeza. estamos em discussão. Mas é E isso. aí, não, tranquilo. É que aproveitando já, Jean, né? É que eu já aproveitando ali para explicar que eu já ia falar isso, olha só, pegando até teu gancho, uma coisa é a gente falar, agora e se a gente mostrar esse vídeo para eles, que são alunos da Rede Estadual do Paraná? Eu acho que esse vídeo aqui que a SEAD fez, gente, foi a cereja do bolo. Eles pegaram estudantes da Rede Estadual e para conversar com o nosso estudante. Então, na minha opinião, prof, eu posso usar com o meu aluno? Deve, gente. Prof, eu posso usar esses vídeos aqui na minha implementação? Deve. Até isso eu já ia falar para você. Porque uma coisa é eu falando, outra coisa é a pessoa olhar um estudante no estado deles, nossa, o cara é do Colégio Estadual do Paraná, tá com uniforme lá. Eu acho que isso impacta mais o nosso estudante. Pode falar, Ana Edith. Professora, esse é um grupo de pretos dentro do Colégio Estadual do Paraná que faz trabalhos dentro da escola. Eles já vieram trabalhar com os nossos alunos aqui no colégio. E é muito interessante, né? E eu vejo assim, quando a gente fala em moreno, a gente está falando de uma característica, né? Eu não estou falando de um grupo racial, eu estou falando de uma característica física. Ele é moreno, né? Ela é clara, você está falando de uma característica, não está colocando a categoria realmente, né, racial, ou vamos dizer assim, descrevendo ele dentro de um grupo racial, né? E quando a gente vai trabalhar com essas questões, eu vejo assim, o que tem que se esclarecer com o aluno é isso. Quais são as denominações dessas categorias? Como é que nós estamos classificados, né, dentro do nosso país? Perfeito. Tem a questão, eu acho que a fala de vocês, gente, por isso que é muito bom vocês falarem na formação, porque vocês trazem situações que realmente ocorrem na sala de aula, que muitas vezes não está aqui. Tem aqui o slide, é igual nossa matéria, né? Tem ali o slide, mas tem coisas que a gente aqui tem que abordar, tá? Perfeito. Cabelo ruim, gente, então agora outros termos que a gente pode evitar e deve evitar. Cabelo ruim, a gente ouve muito isso. Teve uma cursista que disse que passou muito bullying na escola, aí disse que a diretora chamou ela e falou assim: para resolver o problema, é uma prof nova, acho que é concursada nova, falou assim: para resolver o problema, faz um alisamento. Olha que a direção propôs para ela, gente, né? Mas assim, ela é nova, então, deixa eu ver, pelas contas, ela acho que foi estudante na década de 2000 ali. 2000, de 2000 a 2010 e tal. Hoje, graças, né, à nossa aceitação, gente, olha o tanto de creme, de produtos de beleza que valorizam o cabelo, os vários tipos de cabelo que nós temos na nossa sociedade. Nós temos uma infinidade de produtos, né? Então, hoje você não precisa, para você se adequar dentro de uma. Se você não quiser se adequar e não deve, você pode utilizar o próprio perfil do seu cabelo, que não tem problema algum. Nós somos compostos, a humanidade é composta de pessoas com tons de pele diferentes, com cabelos de texturas e cores diferentes, onde nenhum é melhor que o outro, são diferentes. Outra expressão, pessoal, teta de nega, tá? É aquele doce
que é ou de marshmallow ou de Maria mole, coberto com chocolate. Esse teta de nega, pessoal, ele é uma referência direta ao seio de uma mulher negra. Infelizmente, as mulheres escravizadas, quando vieram para o nosso país, gente, muitas delas eram também usadas de forma sexual pelos seus senhores. Isso é dado histórico. Infelizmente, essa miscigenação que faz da gente um povo muito bonito, e nós somos, vocês podem ver a torcida da Copa. Olha a torcida do povo brasileiro. Olha a torcida dos noruegueses, que inclusive a gente vai enfrentá-los no domingo que vem. Olha até os próprios povos latinos aqui. A gente tem os paraguaios aqui, muito perto da gente, que inclusive fiquei feliz por eles também. Você vê o Paraguai, o fenotípico do Paraguai, ele é semelhante. Você identifica um paraguaio. O fenotípico do argentino é bem semelhante. Agora, o brasileiro, ele tem uma miscigenação. Olha pra gente aqui, dê uma olhada nos colegas aqui, né? Olha, gente, nós somos muito diferentes. Só que, gente, historicamente, a nossa miscigenação, ela começou assim, tá? Ela começou muito do abuso sexual. A violência, a miscigenação brasileira, ela inicia ali logo no início da colonização, através do estupro de mulheres indígenas e de mulheres negras. Então, essa questão da teta de nega é uma atribuição sexual da mulher negra. E vocês sabem que, por muito tempo, essa atribuição sexualizada da mulher negra se estendeu a todas as mulheres brasileiras. Vocês lembram como eram os nossos carnavais? E qual era a visão que se passava da mulher para o exterior? Então, essa sexualização da mulher, ela e da mulher negra, porque a mulher negra, como ela estava na condição de escravizada, ela pertencia aos homens brancos. Eles poderiam ir lá, o corpo era deles. Então, a gente precisa. Eu acredito que a gente não usa mais esse termo agora, né? Acredito que não. Serviço de preto, tá? Porque ou é um serviço de baixa qualificação, que é algo errado, e por isso que se construiu no Brasil. Gente, se a gente for para a Europa, eu tenho parentes que moram lá, você ser um encanador, você ser uma doméstica, esses serviços, eles não são vistos como serviço de baixa qualificação, você não é visto como menos um pedreiro. Tanto que nessas sociedades, não sei se tem alguém aqui da área da sociologia, a gente considera ela uma sociedade mais associativa. Por quê? Porque são pessoas, inclusive, que têm uma boa remuneração. Um gari. Aqui no nosso país, esses serviços, eles não são valorizados e são muitas vezes vistos como vergonhoso. Ah, diarista, pedreiro, e que historicamente foram ocupados pela população negra. Por quê? Porque lá no tempo da abolição da escravatura, foi-se negado ao povo que foi liberto o acesso à educação, o acesso a serviços, até mesmo remunerados. Os próprios senhores das fazendas de café não aceitaram contratar esses ex-escravizados. Eles preferiam buscar europeus que estavam numa condição muito difícil na Europa e vieram para cá em busca de condições melhores de trabalho, de moradia, de vida. Então, a gente tem, gente, termos carregados historicamente. O serviço de preto se refere a quê? Ah, serviço pesado, serviço que uma pessoa branca não faria. Ah, uma pessoa branca, ela é juíza, ela é médica, ela é estudiosa. Entende? Então, são conotações, são falas que a gente precisa combater. Karina, e aí? Você é da área de história, assim como outros colegas. Gente, no Saiba Mais, eu estou abastecendo a biblioteca de vocês. Nós temos ali a cartilha de expressões racistas, que foi construída pelo Tribunal Superior Eleitoral. E vocês podem até utilizar na implementação de vocês e utilizar com os estudantes, tá? Então, tem lá no Saiba Mais essas expressões racistas que a gente pode evitar. E que a gente fala, gente, como Moreno, né? Assim, eu entendi a fala da Ana Edith, perfeita, do Jean, mas e também da Carmen, que às vezes eu falo justamente porque eu fico com medo de querer ofender meu aluno, porque culturalmente, se eu falar preto, como o Jean falou, gente, nem nós sabemos do movimento negro. Eu também não sabia, Jean. E olha que eu sou professora de história.
Imagina nossa população, nosso pai, que o pai não teve acesso à educação, o pai não estuda, e não é só dos nossos alunos pretos e pardos, muitos alunos nossos brancos também, os pais, a nossa sociedade é uma sociedade desigual, onde o nosso pai trabalha aí exaustivamente nessa escala 6 por 1, está endividado com esse tigrinho, né? Porque daí, se ele não tem formação, ele se ilude aí pelas redes sociais. Então, imagina, né, realmente não se carece dessas informações históricas. E é algo para a gente poder trabalhar, tá? Então, gente, nós vamos assistir o último vídeo agora, tá? E aí, olha que interessante que eu falei para vocês, ó. Este vídeo aqui vai abordar a dificuldade na identificação de pessoas pardas. Então, vamos lá. Você olha pra mim Você olha pra mim e provavelmente não sabe me identificar. Eu sou parda. O meu cabelo é negro. O meu nariz é negro. E os meus pais são negros. Não são apenas os traços físicos que eu vejo no espelho. É a minha história, a minha cultura e a minha raiz. Eu reconheço as minhas origens. E eu me reconheço como parda. Mas e você? Se reconhece? Olhe para si mesmo e conte a sua própria história. Na matrícula escolar, declare quem você é. Somos pretas, pretos, pardas e pardos. Nós somos a maioria da população brasileira. Então, pessoal, aqui mais um outro vídeo, tá? Da CED. Deixa eu voltar aqui que eu não tô conseguindo. Ah, voltei. Então, gente, olha só, esse vídeo, como a professora falou para vocês, né, ele aborda a dificuldade na identificação de pessoas pardas, que eu penso que tem o que pode ocorrer. Essa moça diz, né, essa aluna, que as pessoas não conseguem identificá-la, mas eu percebo que pode ser que até os próprios alunos pardos tenham dificuldade de se identificar. O que que vocês acham? Vocês concordam com o que eu estou falando? Gente, alguém gostaria de falar alguma coisa? Quais fatores podem explicar esse cenário? Por que essa dificuldade das pessoas pardas se reconhecerem? A Andrea colocou que tem dificuldade de se identificar, exatamente. Então, olha só, Não. gente. Oi, pode falar, Então, Leonice. eu vejo, assim, que eles não gostam de pessoa, sabe, preta, os pretos. Eles não namoram os pretos. Eles mesmos se autodiscriminam. Né? Eles não gostam quando eu venho uma aluna com o cabelo normal. Eles não gostam. Então, pode ver, se a gente partir para a área assim, dos, né, que tem um poder aquisitivo maior, quando eles têm dinheiro, a primeira coisa que eles fazem é arrumar uma loira, não é? O homem e a mulher também. Então, preto não casa com preto, preto não vota em preto. Então, eu acho que faltou política social, sim, mas com a mídia aí explorando a beleza hoje, né? A branquitude, eles se acham feios. E é difícil você trabalhar isso neles. Faz sentido isso que você falou deles se identificarem como feios, porque realmente a gente tem uma questão assim de construção mesmo, de padrão de beleza. O que que é bonito na nossa sociedade? Que cabelo que é bonito? Que traços é bonito, sabe? Agora, essa questão do loiro, Leonice, eu não sei se às vezes é uma questão mesmo de química, de atração, entendeu? Ah, por exemplo, eu tenho colegas que falam, ai, Karina, assim, ai, gente, tá gravando, mas enfim, eu vou. Elas falam assim, Karina, eu gosto de negão, né? Eu tenho, né, sempre gostei e tal. Então, às vezes, Leonice, talvez entre um pouco nessa questão, mas talvez essa questão do relacionamento
eu gosto de pessoas negras. Até tinha um professor da minha escola muito bonito, né? E ele falava, e ele gostava de ser chamado de negão. Ai, né? E, enfim, é, e aí até, né, ele é casado tal, e a gente, até uma prof, ela sempre brincou, ai, mas eu sempre gostei e tal, assim, né, numa conversa ali. Então, eu não, a gente, o que você está falando faz sentido, porque realmente, historicamente, a nossa sociedade só valorizou um tipo de beleza, né? Agora, eu não sei se dá para generalizar, entendeu? Todo mundo que está se relacionando com uma pessoa loira ou negra é por conta disso, tá? Só assim, é que eu tenho um exemplo ali na minha escola disso. Então, mas a Mas, gente, enfim, o branco gosta do preto, do negão, a mulher gosta. Mas a menina preta, ela não olha para o menino preto, entendi. entendeu? Entendi o que você falou. E você vê E o faz próprio sentido. Mandela, né, quando saiu da cadeia, um cara que, né, lutou tanto pela igualdade racial, ele catou uma loirona, não foi uma negona, né? Então eu acho que isso, eles seguem o exemplo dessas identidades, você entendeu? As pessoas, quando elas são mais abastadas, ao invés delas valorizarem, né, a sua própria raça e Entendi. levar essa cultura para eles, é o contrário. Então, eles vão se intimidando, né? E o menino preto e obeso, ele sofre um bullying na escola violento. É o que mais sofre Verdade. bullying na escola. Obeso negro, né? Preto. Então, não, Olha, faz só um parecer. perfeito. Você sabe o que você me falou agora? Eu lembrei dos jogadores de futebol. Perfeito, perfeito. Ângela, Eu só queria complementar aqui a questão da autodeclaração, né? Como é a autodeclaração, não necessariamente, às vezes, a gente sabe que aquele estudante é pardo ou é negro mesmo, e ele se autodeclara branco. Ou o contrário, é um branco e se autodeclara pardo. Então, assim, como a gente pode agir nesses casos? Porque é uma autodeclaração. Então, ele se reconhece perfeito. daquela forma. E como que nós, enquanto educadores, vamos intervir nisso? Ângela, essa tua pergunta também me ficou na cabeça e até com a tutora, né? A gente tem a professora que faz todo esse material, eu acredito que ela até desenvolva pesquisas nessa área da CED. A gente não pode intervir, tá? Eu não posso chegar para você, tu é minha aluna. Ai, Ângela, você é. Ó, gente, sabe o que aconteceu? Até com a turma de sexto ano, o prof estava aplicando a UBMAP, os alunos loiros pintaram a bolinha amarela. Os alunos, né? Então, assim, é falta de conhecimento. O que a gente pode fazer, Ângela, são questões reflexivas, perguntas propositivas. Perguntar para o aluno, por que que você se autodeclara? Mas a gente não pode intervir, sabe? E o que a gente pode fazer é justamente isso, é trabalhar, gente. Trabalhar com esses vídeos, com material, com informações, para que esse aluno vá tendo o seu letramento racial se desenvolvendo e possa levar uma consciência, acredito eu. Pode ser que ele faça isso, Ângela, com a gente. Pode ser que essa ficha dele caia lá na faculdade, né? Porque então, assim, a gente não pode mesmo interferir, tá? Não, você não é negro, você não é amarelo, você não é branco. A gente pode fazer perguntas, assim, ainda de forma É. bem reflexiva, tá? Mas, por exemplo, se ele vai numa banca, né? Se ele se inscreve lá, digamos, se autodeclara pardo, mas ele não é. E quando ele for para uma banca, alguém vai dizer para ele que ele não é, né? Exatamente. Aí Então, ele vai ter uma. Por isso que ele vai ter que ter. Por isso que a gente tem aqui durante a escola agora essas informações. E em história, Ângela, nos livros de história, nos professores de história. É possível, gente, que um professor de história não trabalhe isso, porque não é possível, porque isso já estão nos nossos livros desde 2003. Ele tem uma caminhada de reconhecimento, sabe? Então, lá ele é adulto, ele vai estar numa banca, ele vai ser avaliado. Tanto é que tem essa banca, inclusive, nos núcleos, para os professores PSS, inclusive nos nossos concursos.
Sim. Tem essas bancas de heteroidentificação agora. Eu me lembro num passado de uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando a gente podia filmar os alunos ainda, eu trabalhava, eu era da equipe multidisciplinar e eu queria fazer um vídeo com todos os alunos pretos e pardos. E eu fui na sala, né, pedindo, os alunos pretos e pardos podem ir até a pedagogia para a gente conversar e tal. E teve turmas assim que não saiu ninguém de lá, porque eles não se reconheciam. E depois eu tive que falar até com os professores, gente, vocês têm que fazer um trabalho naquela sala, porque eles não se reconhecem como pretos e pardos, né? Alguns. Os que não vieram, né? E a gente sabia que tinha vários lá dentro. Então, realmente, é um trabalho ainda que precisa ser feito lá, para nós, desde o 6º ano ali, trabalhando, né? Essa autodeclaração ali. Verdade. Perfeito, Ângela. Então, assim, eu também, sabe, eu tô construindo, tem coisas assim que, desculpa, até eu vou colocar de uma outra forma. É o que eu entendo, tá? Que na verdade, a nossa tutora falou, gente, a gente não pode intervir. Então, o que que eu penso? A gente tem que perguntar, que nem você falou, gente, quem é preto e pardo? De forma bem tranquila, né? Olha, ela está falando de uma forma legal, não pejorativa, porque muitas vezes falar de preto e pardo na nossa sociedade foi de forma ruim, foi de forma preconceituosa. Então, é uma construção mesmo dia a dia. Gente, então olha só, pardos, né, mais pretos fazem parte da população negra do nosso país, tá? Então, pardo, pessoa que se reconhece como negra e apresenta traços de miscigenação, sendo frequentemente associada a tons de pele mais claros ou misturas de ascendência, tá? Bom, aqui todo mundo sabe, né? A gente conversou bastante que no 2º trimestre foram disponibilizados para os professores de todos os componentes curriculares slides da aula 2002, autodeclaração racial, um direito à identidade, né? Isso é muito importante, por quê? Porque é direito fundamental de cada pessoa se reconhecer e ser reconhecida dentro de uma identidade étnico-racial específica. Essa declaração é feita com base nas categorias estabelecidas pelo IBGE, que é amarelo, branco, indígena, pardo e preto. Identidade e consciência. Isso vai além da cor da pele, envolve ancestralidade, cultura e o sentimento de pertencimento a um grupo social. A gente precisa desconstruir, né? Não precisa, tem que ter orgulho de se identificar como preto e pardo. O problema é realmente a nossa história, né, gente? Marcada aí por anos de escravização, de preconceito, e a gente precisa combater. Pessoal, chegou o momento agora do nosso na prática. Então, vocês vão se reunir em grupos e vocês irão fazer uma atividade, tá? Nós teremos 17 minutos para isso. Vou colar aqui o material. Então, nós teremos 4 grupos. O grupo principal, que vai ficar na sala principal, vai ser o grupo 4, tá? Então, ó, vocês vão ser organizados em 4 grupos, vocês vão definir um redator e um relator, vão acessar o material de apoios e ler as orientações, tá? E aí vocês vão fazer o que se pede, que é algo muito tranquilo, tá bom? Então, agora eu vou abrir as salas temáticas para vocês fazerem. Então, O link da atividade já está lá para a gente colar, professora? Tá aqui no chat, já coloquei aqui, tá? Vocês tentem aí acessar, para ver se vocês conseguiram acessar. Olha só, então, nós vamos ter, pessoal, 3 grupos com 4 estudantes, tá? E um grupo com 3 cursistas. Então, eu falo estudantes, mas vocês são cursistas. Nós vamos ter, então, 3 grupos com
4 cursistas e um com 3, tá bom? Quem vai ficar na sala principal? Que é o grupo 4, Amélia, Andréia, Anedite e Anselmo, tá? Eu vou usar esse momento para fazer chamada, enquanto vocês fazem atividade, para também adicionar o pessoal do WhatsApp que está com dificuldade, mas eu vou passando nos grupos e vocês me chamem também qualquer dúvida. É uma atividade muito tranquila, tá? Então, vou abrir agora a sala aqui. Colocar os minutos estabelecidos, que são 17. E qualquer coisa me chamem também, tá bom? Fechou, pessoal. Boa atividade. Vou parar de compartilhar aqui, porque vocês vão precisar compartilhar. Eu já compartilhei a tela aqui, ó. Estão vendo? Alô? Estão vendo? Bom dia, bom dia. Estamos bem baixinho. Não entendi, Anselmo. Falhou. Estamos te ouvindo, mas bem baixinho. Eu acho que Esse barulho. agora melhorou? Melhorou agora? Estava com chiado. Estão me ouvindo? Joia. Posso compartilhar a tela ali para nós? Já está sendo compartilhado. Então tá joia. Deixa eu só ver aqui. Tá. É meio diferente. Nós teremos o grupo 4. Isso, revale no grupo 4, então, por favor. Só para a gente conseguir fazer. Tem que descer ali na tela até o grupo 4. Isso. Aí. Deixa eu ver lá. Fazer a leitura ali. Grupo 4. Vocês devem elaborar uma ação que promova a conscientização sobre a importância da autodeclaração racial para os responsáveis pelos alunos. Essa ação pode envolver divulgação de materiais em redes sociais, reuniões e outros tipos de comunicação. Além do guia de qualificação de autodeclaração racial e os slides 2002, vocês também podem utilizar o card de divulgação. Materiais utilizados e a descrição das ações, os momentos. E aí, o que faríamos? Cadê a turma?
Eu não sei se eu entendi muito bem, mas parece que precisa de uma propaganda, né? Alguma coisa assim, algumas frases assim impactantes em algum folder, em algum material assim que fosse de divulgação, que fosse enviado pelos alunos, para os pais. Seria Isso. nesse sentido, né? Umas frases motivadoras. Eu cheguei nessa conclusão também. Acho que deveria ser feito uns folders e deveriam ser divulgados ali no grupo da escola, no grupo dos pais, né? Geralmente que a escola tem. E também fazer tipo uma campanha, acho que dentro da própria escola, com esses folders, com cartazes, alguma coisa assim, para mostrar a questão da importância da autodeclaração. Na minha opinião, acho que seria mais ou menos isso, Andréia. Alguém mais tem alguma outra ideia? O que mais que a gente pode pôr ali? Alguém? Nós estamos escutando, Amélia. Professora Karina, aproveitando, Pode falar. Você já viu aquele documentário Olhos Azuis? Não. Então, uma sugestão, Olhos Azuis, da educadora Jane, acho que é Jane Elliott. É muito interessante Legal. a respeito da... Ela faz um workshop, na verdade. E ela fala a respeito do preconceito, de como mais ou menos o preconceito foi construído e o efeito desse preconceito, principalmente para as crianças. Nossa, é bem impactante até. Legal, bom saber. Fica Olhos azuis, vou anotar Olhos aqui. Azuis. Tem, acho que no YouTube, acho que é gratuito. Ai, o céu, minha cadeira foi lá embaixo. Que loucura. Anotei aqui. Obrigada, Anselmo. Imagine. Pesquisando aqui, eu acho que tinha que ter dentro do folder, não sei se você está fazendo alguma anotação, eu acho que tinha que ter uma parte explicativa do que é uma autodeclaração. A gente poderia, não sei se caberia no folder, talvez fazer uma reunião, alguma coisa assim. Para divulgar essa questão do que é uma autodeclaração para a família, né? Isso, sim. Deixa eu ver ali como que está o nosso... Acho que seria como um segundo passo, um primeiro passo. Acho que o primeiro passo seria melhor, né? Porque daí seria uma palestra para conversar com a família sobre o que é autodeclaração.
Isso. Deixa eu ver ali, descrição das ações. Então, no caso ali. Posso tentar compartilhar aqui para a gente construir. É bom compartilhar para a gente olhar como é que fica. Uhum. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Essa sugestão eu vou usar, Amélia, na descrição das ações, dos momentos ali. É realizar. Não seria bom uma roda de conversa com os pais, né? Para ficar um pouco mais acolhedor. Acho que o folder poderia ser até sua identidade importa, né? Calma aí, volte lá. Acho que o folder poderia ser até sua identidade importa. Coloque ali no chat, por favor, sua identidade. Aqui já tem bastante coisa. Boa.
Deixa eu só ver onde que eu coloco. Sua identidade importa. Deixa eu ver. Temas. Seria o folder, né? Que seria Isso. o desejado, né? Então, o tema seria mais ou menos isso, sua identidade importa. E esse é o tema da reunião também com os pais, né? Onde vai ser trabalhado justamente essa questão da identidade. Deixa eu ver ali quem mais colocou. Inclusive, é bom envolver também nessa questão realmente da conversa com os pais, com a equipe multidisciplinar da escola. Porque todas as nossas escolas trabalham as questões Sim, raciais, verdade. né? Aqui a Amélia colocou bastante coisa também. Quem é você no mundo? Sua voz importa. A Amélia colocou aqui, acho que a construção de um lapbook também. Isso é mais para trabalhar com os alunos, também é uma ideia. Quem pode falar para nós? Eu não quero falar. O pessoal voltou já. Muito bem. Então, agora eu vou pedir, quem que está compartilhando, Selmo, por gentileza, se você, eu vou compartilhar, que daí vai começar as apresentações, tá bom? Joia, perfeito. Obrigada. Gente, então vamos lá, retornaram, né? Foram abduzidos de volta aqui para nossa sala principal. Então, gente, eu gostaria de que vocês compartilhassem, né, essa atividade, e eu vou fazer 2 minutinhos para cada grupo, tá? Pode ser de forma bem tranquila, bem resumida. E aí eu quero a ajuda de todo mundo. Quando chegar os 2 minutos finais, vamos subir isso aqui, ó. Todo mundo sobe isso aqui, que daí o colega vê e já encerra, que daí vai dar tempo da gente terminar as apresentações e todo mundo compartilha e a gente faz o RAF depois, tá bom? Então, vamos lá. Grupo 1. E o que, de repente, se o grupo não conseguiu terminar, eu deixei os 17 minutos, apresenta o que vocês construíram, tá? Então, eu vou marcar aqui no meu celular, porque o meu computador ele tem um horário diferente do meu celular. Então, eu vou marcar aqui no cronômetro do celular, tá bom? Então, grupo 1, quem é o relator? Quem vai apresentar? Eu que vou falar. Então, vou soltar, tá? Tá 1, bom. 2, 3 e já! Então, nosso público-alvo são os professores e os demais profissionais da escola. Os profissionais envolvidos são os professores, os alunos e toda a comunidade escolar. A gente pensou em utilizar cartazes. Os objetivos são conscientizar os professores e demais profissionais da escola sobre a importância da autodeclaração racial, reforçando que ela é um direito e contribui para a produção de dados confiáveis e fortalece as políticas de promoção da igualdade racial. E as ações, as descrições das ações aqui. Fazer um mural informativo para fixar cartazes na sala dos professores, roda de conversa com professores, alunos e a comunidade escolar sobre a autodeclaração racial, como ela é um direito, sobre como a sua identidade importa
e colocar dados corretos que ajudam a construir as políticas mais justas. E cada um respeitando a sua identidade. Seria isso, professora. Muito bem, parabéns. Olha só, gente, ideias aqui também já de implementação. Parabéns, grupo. Agora vamos para o grupo 2, tá? Olha, vocês usaram 1 minuto e 30 segundos. Muito bem. Grupo 2. Quem será o nosso relator ou relatora? Oi, Vamos lá, prof, posso grupo falar? 2. Perfeito. Vou soltar, tá, Ângela? 1, 2, 3. Foi. Então, o nosso a gente vai fazer para 6º ano, né, envolvendo os componentes de língua portuguesa e história. Então, os objetivos é compreender o conceito da identidade racial, reconhecer que ela faz parte da construção da identidade de cada pessoa, entender que a autodeclaração racial e por que ela é um direito garantido a todos, conhecer o significado das categorias raciais utilizadas no Brasil, né, a branca, preta, parda, amarela, indígena, respeitando a forma de cada pessoa, como cada pessoa se identifica, refletir sobre a importância da valorização da diversidade étnico-racial e do respeito às diferenças. Desenvolver uma postura de respeito às escolhas individuais relacionadas à autodeclaração racial, combatendo preconceitos e estereótipos. Daí, na descrição, né, receber os estudantes, primeiramente, né, de uma forma acolhedora, explicando que a aula tratará da identidade de cada pessoa e da riqueza da diversidade presente na escola. Vamos utilizar os slides e propor, né, o que torna cada pessoa única, o que significa identidade, como você gosta de ser reconhecido. Reforçar que não existem respostas certas ou erradas e que todos devem ser ouvidos com respeito. Apresentar os slides sobre identidade racial e explicar em linguagem acessível que a identidade envolve características, história, cultura, família e a forma como cada pessoa se reconhece. Explicar o conceito de autodeclaração racial, enfatizando que é um direito, ninguém pode escolher a identidade racial de outra pessoa e todas as identidades merecem respeito. Apresentar categorias utilizadas pelo IBGE, esclarecendo seus significados. E, a partir dos slides, com as imagens e situações do cotidiano, promover a roda de conversa. As questões norteadoras, né? Você pensou sobre sua identidade racial? Por que é importante reconhecer nossa história e nossas origens? Como podemos respeitar diferenças na escola? Por que pessoas pretas e pardas precisam sentir que sua identidade é valorizada? Nesse momento, o professor deve incentivar, né, especialmente os estudantes pretos e pardos, a reconhecerem sua identidade de forma positiva, destacando referências negras na sociedade, na cultura, na ciência, no esporte, nas artes, e sempre sem expor ou constranger os estudantes. Reforçar que todas as formas de autodeclaração são legítimas e devem ser respeitadas. Aí, na sequência, entregar a ficha ou propor uma atividade escrita que vão perguntar para os estudantes, né? O que eu aprendi sobre identidade racial, o que significa respeitar a identidade das outras pessoas, como eu posso contribuir para uma escola mais acolhedora e sem preconceitos. Caso seja oportuno e voluntário, os estudantes poderão registrar como se autodeclaram, né? Compreendendo que essa escolha é pessoal e deve ser respeitada. Depois, finalizar lá com... Só desce um pouquinho, sobe um pouquinho, prof. Que? Aí. Não, subi mais um pouquinho. Finalizar. Isso, cada pessoa possui uma identidade única, a autodeclaração é um direito, valorizar a diversidade fortalece a convivência escolar. E o respeito às diferenças contribui para uma escola mais justa, inclusiva e acolhedora. Encerrar convidando os estudantes a refletirem sobre como podem promover atitudes de respeito e valorização da diversidade em seu cotidiano. Então, prof, nós usamos a inteligência, né, para dar esse plano. A gente conseguiu discutir ali um pouquinho, né, no grupo. Aí tá fechada a minha câmera. A gente conseguiu discutir um pouquinho no grupo ali sobre... Que é uma aula bem bacana, que eu já vou usar para... Perfeito. Né? Mas acho que ele deu um passo a passo certinho, né? Deu um passo a passo certinho. Então, é uma ferramenta também que ajuda muito a gente, né?
para trabalhar com os nossos estudantes. E é isso, daí deu até ali o material usado, avaliação, tudo, tá? Certinho, Seria obrigada, isso. tá, Ângela? Nada. Parabéns, uma ideia também bem legal aí, né, para a gente poder fazer, né, para os colegas. Então, agora, gente, o grupo 3, por gentileza. Prof, a gente colocou que todas, não deu muito tempo para fazer uma coisa bem estruturada, mas a gente falou que todas as disciplinas são responsáveis. Eu acho que o que mais, a gente discutiu, o que mais pega mesmo é a questão da multimídia, exibição dos vídeos, como a gente viu aqui na aula. Daí a compreensão histórica, os objetivos, letramento do IBGE, estatísticas e autorreconhecimento, e também ponderamento, e daí a gente colocou 2 atividades. A primeira seria uma roda de conversa, uma leitura com base em algum texto, depois dessa questão dos vídeos, né? E, após isso, quem sabe, numa outra disciplina, uma representação, uma oficina de arte a ser desenvolvida. Aqui ele deu uma sugestão sobre questão de cor de pele, criação de autorretrato, mas essa atividade ela pode ser feita de qualquer outra organização. Mas seria mais ou menos isso. Legal, parabéns, gente. Legal, olha, envolvendo representação visual, bem legal essa roda de conversa. Mais uma aí, gente, sugestão aí de implementação, hein? Agora para o último grupo, por gentileza. Quem vai falar? Deixa eu ver aqui. Tá, vocês. Grupo Eu já não 4. chego numa conclusão de quem ia falar, mas eu posso começar daí qualquer coisa. Pode ser? Pode ser? Então, vamos lá. Pode ser. Então, nosso grupo deve elaborar uma ação que promova a conscientização sobre a importância da autodeclaração racial para os responsáveis pelos alunos. Só que a gente acabou trocando umas ideias, a gente fez tanto para os responsáveis quanto para os alunos também. Então, a ideia era construção de cartazes pelos estudantes para serem colocados dentro da própria escola, né, no espaço escolar, e principalmente a criação de folders, então, que seriam disponibilizados nos grupos de pais, demonstrando a importância da autodeclaração, a importância e o que seria, né, no caso, essa autodeclaração racial. Depois, os materiais utilizados, os objetivos, então, folders e a construção de cartazes, e também, no caso, as rodas de conversa com os pais, reunião com os pais. Embora a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas mesmo assim a gente poderia oportunizar esse espaço para mostrar a relevância desse assunto. Sugestão com os estudantes também, construção de lapbook, com o tema Quem é você no mundo? E descrição das ações, dos momentos. Realizar uma reunião com os pais ou responsáveis sobre o que é a autodeclaração racial, porque ela é feita nas escolas e qual a sua importância, além das rodas de conversa e a disponibilidade, então, dos folders dentro dos grupos digitais. E seria isso. Se o meu grupo, se alguém quiser do grupo complementar, fique à vontade. Perfeito, parabéns, gente. Perfeito, parabéns pela atividade, pela sugestão. Viu, gente, como vieram, assim, excelentes ideias? E aí a gente fala assim, puxa, é um tema difícil, ele é delicado, né? Mas a gente vai trabalhando, vai surgindo ideias e as coisas vão ocorrendo naturalmente, né, pessoal? Então, agora, gente, coloquei aqui o link do RAF, tá? Para a gente fazer. Então, chegou o momento do nosso RAF. Tivemos a socialização. Eu vou colocar embaixo o link da atividade também, tá? Aliás, primeiro eu vou pôr lá no mural, tá? Todos os links da aula de hoje. Aí depois eu coloco ali. Vou fazer assim, gente, em vez de eu colocar aqui no chat para não confundir vocês, vou pôr no WhatsApp. Mas o WhatsApp é o mesmo do ano passado? Deu o mesmo erro. Porque eu não estou, né, no grupo desse... Ah, então eu vou colocar só no mural, tá? Põe no mural, por favor. Vou colocar. Ô, Leonice, Eu não sei se eu me perdi, eu não entrei nesse grupo. O link tá lá no mural, Rejane.
Tá. Ô, gente, olha só, a internet da escola é aquela Wi-Fi e os alunos usam, então ela é cheia de bloqueio. Por isso que Ah, é ela bloqueia verdade. nosso RAF. Você tá no Às WhatsApp? vezes, Você fechou o microfone, Leonice. Você tá no WhatsApp, bonitona? eu vou ver no WhatsApp, peraí. Ó, eu vou pôr no mural, vou pôr no WhatsApp, vou pôr aqui Tá, eu também, faço vou pôr em tudo depois, quanto é fica lugar. tranquila. Tá. Eu vou colocar no WhatsApp também, gente, porque, Regiane, tem gente que tá lá, eu agilizo também. Prof, essas questões do RAF a gente não tem acesso para aplicação para os estudantes, no caso, né? Não, não Não? tem, mas hoje eu vou ter feedback, gente, daqui a pouquinho, eu posso, de repente, perguntar para ela, de repente, disponibilizar, tá? Tá, obrigado. De nada. Mural, os links? Tô Você vai colocando colocar? agora, só um pouquinho, Ah, tô tá bom. colocando. Tá. Já termino ali de colocar. Aí vocês cliquem em atualizar o mural, tá, gente? Para aparecer. Onde fica atualizar? Lá em cima aparece, ou então sabe o que você faz? Sai e entra de novo no Google Sala de Aula. Ah, Mas tá. eu tô só vou colar aqui o da atividade, aí eu já vou postar. Vou pegar aqui o da atividade, daí eu já posto para vocês. Eu não achei o RAF, acho que... Só um pouquinho, eu ainda não coloquei eu coloquei aqui no chat. Tá aqui no chat, Roseli. Eu quero fazer a primeira atividade, Perdão, depois tá aqui no chat, do RAF. Regiane, tá? RAF, tá. Isso. E eu já tô colando lá, tá? Só um bocadinho. Nossa, gente, minha internet também aqui não tá fácil. O que apareceu aqui que eu entrei foi orientações do RAF. Isso, aí você vai, sobe, tem lá, acesse o RAF. É essa página mesmo. Rola a barra que vai aparecer lá, acesse seu RAF. Ó, gente, acabei de postar no mural. Aí agora eu vou pegar todas essas informações do mural. Vou colocar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Para quem está lá, por conta aí que pode fazer de repente com 4G. E aqui, meus queridos, está o RAF aqui, ó, aqui no nosso chat. Ah, eu não achei no mural, deixa eu ver aqui. Eu também. Mas, gente, tá aqui no chat, ó, vou colocar de novo o link do RAF tá aqui em cima, 10:04, ó, aqui nas mensagens. Volta lá, ó, onde está o link do grupo, prof, ó, no chat não está, tá aqui, ó, o link do grupo do WhatsApp, Amélia, o link do grupo do WhatsApp tá lá no mural, lá no dia 18 de junho. E eu já te coloquei no WhatsApp, Amélia. Aqui está o grupo do RAF no chat, tá? Nas nossas conversas. E também está no mural. No meu mural não aparece ainda, tem que sair de novo, já entrei. Então, usa aqui, Elineusa, tem aqui no chat, meu bem. E da outra, eu gosto de fazer a outra primeiro, que se eu demoro a fazer. Todo mundo sai, eu fico fazendo. Tá, qual que você quer, minha querida? Eu quero dar atividade, Eu vou colar para você no chat, peraí. Aí eu faço primeiro o RAF, eu fico preocupada fazendo. Aqui, ó, tá, entendi. Vou colocar aqui para você, então, ó, coloquei da atividade para você, tá? Eu entendo também, no meu curso é que o pessoal fala, eu quero ler as perguntas, né? A gente tem que falar mesmo para tirar dúvida. Lindezas, vou colocar também agora o link do Forms. Olha, eu profetizo que a gente tenha tanto dinheiro quanto a gente tem link para acessar. E aí, gente,
Ó, meu computador bugou aqui, fechou minha câmera. É a minha internet, Lineusa. Talvez é a minha internet que tá ruim, e daí demora para aparecer para vocês lá no mural. Pessoal, vou pôr o link do Forms. Então, aquele aluno aquele cursista que já terminou, que quer sair, tá? Que tem aula, que quer tomar um cafezinho, fiquem à vontade, tá? Deixa eu só colocar o link do Forms aqui para vocês. Ó, então, meus queridos, quem quiser sair, tá tudo ok, estão liberados para fazer o nosso horário, tá? Karina, só uma coisa, esse link da atividade a gente tem que colocar em algum lugar? Sim, lá no caderno, tá? No caderno. Lá no caderno. Ó, o link do... Ó, gente, então aqui, ó, tem o link da atividade, o link do Forms, e agora estou colocando novamente o link do Rafa. Então, vou parar a gravação.